Bom dia, amados, eleitos, escolhidos, pedras vivas, boas sementes sobre a terra, reino de sacerdotes, ministros da nova aliança, da graça de Deus, não da lei. A lei mata, a lei é um ministério de condenação e morte. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, mas nós estamos debaixo da graça e nós desfrutamos da plenitude da graça sobre graça. Os nossos olhos já foram iluminados, nós compreendemos os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, mas aprove ao Senhor nos revelar nestes tempos finais, através do apóstolo Paulo, das epístolas em graça, da nova aliança. A luz de Cristo iluminou os olhos do nosso coração para sabermos qual é a nossa esperança, a esperança do nosso chamamento, qual é a herança que temos entre os santos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. É um prazer todas as manhãs saber que esta palavra alcança milhares de filhos de Deus, de eleitos, de escolhidos, de predestinados, de salvos, de irmãos maravilhosos, da família de Deus na terra, independente da denominação, da placa da igreja. Quando Deus quer revelar os seus mistérios, quando Deus quer iluminar uma vida para revelar a nova e eterna aliança, a graça de Deus, este pacto de melhores, de superiores promessas. Quando Deus quer revelar, ninguém pode impedir. E é isto que está acontecendo no Brasil e no mundo. Deus está revelando a sua graça, a sua palavra, a sua herança, que já é outorga nas nossas vidas, outorga divina, é por graça, não por merecimento, não por obras. Eu quero hoje disponibilizar uma vez mais o nosso telefone, e-mail, site, também o e-mail da nossa livraria, para você crescer na graça, no conhecimento, através da literatura, dos CDs, dos DVDs, estudos bíblicos, mensagens já pregadas, mensagens de doutrinas, mensagens variadas, né? Quanto nós temos, tanto no site como de material, para que você cresça, para que você tenha base bíblica, para que você tenha suporte bíblico. Tudo que nós falamos, nós mostramos na Bíblia Sagrada. Se você quiser material da graça de Deus, você pode, ao primeiro contato, ganhar. Nós enviaremos gratuitamente para a sua casa ao primeiro contato. E se você quiser, já teve este contato, já ganhou o material, você quer crescer ainda mais na graça, no conhecimento, e quer adquirir literatura da melhor qualidade, com profundidade, que fale dos aspectos, das doutrinas da graça de Deus, você pode mandar um e-mail direto para a nossa livraria e adquirir tanto literatura como CDs ou como DVDs. Mande um e-mail requisitando este material para livraria@cristovive.com.br. O nosso site, você tem ali gratuitamente, as mensagens estão ali, todas elas gravadas, arquivadas no Multimídia Center. Os programas de televisão também estão ali arquivados. Você pode ainda participar dos nossos cultos em tempo real. Nossos cultos são transmitidos online. Você pode, pela nossa página na internet, fazer até contato conosco pelo MSN e falar: olha, estou online de tal cidade, de tal estado, tal país. Vai ser maravilhoso mandar um alô para você. Você tem ali a central de estudos bíblicos, você tem toda à disposição aquilo que nós temos colocado como prioridade: o ensino, o conhecimento, a palavra predestinada de sabedoria, a genuína graça de Deus. Acesse www.cristovive.com.br. E o nosso telefone aqui em São Paulo, capital, para você fazer contato conosco, é 5561-4405. Prefixo 11 5561
4405. Faça contato, venha aos cultos, vamos crescer, tenha acesso aos estudos bíblicos, reveja os programas anteriores que já foram ao ar por este canal, ou então você que está tendo contato agora com o nosso ministério ou com a palavra da graça de Deus, vá fundo no conhecimento, na pesquisa, cresça. O Senhor quer que o conhecimento domine as nossas vidas para que não haja destruição. E nós vamos então prosseguir com o tema desta semana. Iniciamos ontem falando sobre a carne e o espírito. Não poderíamos deixar de iniciar com o que diz a palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17. Ele diz assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu expliquei ontem que o andar no espírito é um tipo de vida que o crente deve ter nesta terra. Somos cristãos, somos novas criaturas, somos nascidos de novo, somos crentes em Jesus e agora temos uma nova vida. A nova vida é uma vida espiritual que antes não tínhamos. Nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados. Jesus nos deu vida e agora o viver que nós temos na carne tem que ser pela fé, tem que ser no espírito. E quando nós vivemos no espírito, quando nós nos movemos na vida baseado nas coisas do Espírito de Deus, quando nós ouvimos a orientação do Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo conduzir a nossa vida, quando nós andamos no Espírito, né, prosseguimos a nossa caminhada cristã no Espírito, com uma vida espiritual, então a Bíblia diz que jamais nós vamos satisfazer a concupiscência, a fome voraz, aos desejos, né? Aquele desejo exacerbado da nossa carne, as concupiscências da carne, do engano. Então, isto é muito importante de saber que todo cristão tem convivendo todos os dias da sua vida essas duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E elas lutam entre si. A natureza carnal quer satisfazer as suas vontades correndo para o pecado, para o erro, para as coisas do mundo, para as coisas do diabo. E a natureza espiritual quer satisfazer-se com as coisas de Deus, com a palavra, com a comunhão, com os louvores, com a oração, com o culto, com o servir, com o conhecer a vontade de Deus, com o estar no centro da vontade de Deus. Enfim, essas duas naturezas brigam, é o que diz o versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que que existe essa luta? Porque eu agora, que sou convertida, nascida de novo, agora que eu sou nova criatura, agora o Senhor começa a me revelar a vontade dEle, eu começo a entender qual é o querer de Deus. E como uma pessoa do Senhor, salva, eu quero fazer a vontade do Senhor. O meu querer é agradar ao meu Deus, o meu querer é fazer aquilo que o meu Deus espera de mim. Mas a Bíblia diz que essa luta, essa oposição entre a carne e o espírito, diz que aqui, olha só, são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então assim, ainda que eu conheça a vontade de Deus e queira fazer esta vontade, queira andar no espírito, a minha carne se opõe, a minha carne luta contra isso para que eu não faça o que eu quero fazer. Quantas vezes você, com certeza, crente em Jesus, teve essa experiência, como todo crente teve e tem. Muitas vezes você quis fazer a coisa certa, quis falar aquilo que era para falar, você quis fazer a vontade de Deus, você sabe qual é a vontade de Deus, você sabe qual é o certo, o que é o certo, o que é o correto. E algumas vezes você depois se deu conta de que você não fez o que você queria fazer. Você fez aquilo que a sua carne quis.
E aí vem aquela sensação de tristeza, porque nós entristecemos o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo se entristece, nós refletimos na nossa vida emocional também. Aquilo nos dá uma sensação de frustração, de derrota, de humilhação. Fomos humilhados pela nossa própria carne? Pode. Pode. Quantos cristãos são humilhados, às vezes diariamente, pela sua própria carne? A carne acaba vencendo a guerra. A carne acaba vencendo a luta. O Espírito diz, viva de forma correta. A carne diz, não, minta. O Espírito diz, fale a verdade. A carne, minta. Fale a verdade, minta. E nós dizemos, não, nós temos que falar a verdade. Esta é a vontade de Deus, este é o meu querer, ser verdadeiro, honrar o meu Senhor, né? Não entristecer o seu Espírito que em mim habita. E às vezes, quando a pessoa se dá conta, ela quis, sabe que Deus disse, fale a verdade, e ela na hora mentiu. Ah, mas foi o diabo. Que diabo que nada? Foi o diabo da carne. É, amado. Você vai entender este diabo que aqui, ó, ele já, quando o homem pecou, ele deu uma injeção, como se fosse isso, passou todos os seus atributos para a nossa carne. E eles estão na carne. A sua carne, a minha carne, de todos os cristãos, é exatamente igualzinha do ímpio. O que nos diferencia é que nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas, nós somos salvos. O Espírito Santo habita em nossa vida. Nós não somos mais escravos do diabo. Portanto, nós temos como vencer a nossa carne. Não somos mais escravos dele. Ele nos escravizava e ele dirigia a nossa vida e dizia, mente, adultera, rouba, engana, faz pouco caso, escarnece, destrói com a boca, mata, sabe? Separa. O diabo fazia isso. E nós, mortos espiritualmente, éramos escravos e fazíamos. Mas Jesus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o seu reino de amor. Não somos mais escravos do diabo, mas temos uma carne que sabe muito bem tudo o que é errado e que tem vontade e apetites para todo tipo de coisa errada. Só que agora nós temos um Espírito que habita em nós, que não é qualquer Espírito, é o Espírito do Todo-Poderoso. O Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, habita em nós, amados. Isso é tremendo. E ele, quando veio à nossa vida, veio para nos dar também a autoridade, o poder. Veja, nós temos a autoridade de Jesus, nós temos poder de Jesus Cristo para subjugar o erro, o mal, o pecado, a nossa carne, para anular esse apetite da nossa carne. Os crentes precisam conhecer esta verdade, isto aqui que eu estou ensinando. Por quê? Para não se deixarem levar pela carne e, de repente, estão aí envergonhando, né, o reino, estão dando um péssimo testemunho. Quantos cristãos hoje, até gente de ministério, pastores, bispos, levados pelos apetites da carne, concupiscências da carne, estão fazendo coisas abomináveis diante de Deus. Estão aí homens, e eu sei que são às vezes até homens de Deus, no sentido de com um chamado para o evangelismo, ou para a pregação da palavra, ou para pastorear, ou para administrar a casa de Deus. Quantas pessoas, às vezes com um chamado, estavam em cima de um altar, sendo usados por Deus, e de repente não vigiaram a própria carne. A carne começou a ter apetites pela soberba, pelo orgulho, sabe? A sede de poder. Ai, a sede por dinheiro, a sede por posição, a sede por coisas de primeiro mundo. E começou ali a carne a se ensoberbecer, né? Começou ali a carne a achar que... E a pessoa não refreou a carne. E de repente, ela ganha a guerra.
E aí estão homens de Deus, mulheres de Deus, humilhados, envergonhados, alguns sendo ridicularizados pelas coisas que fazem, que cometem, que postam às vezes nas redes sociais. Pessoas que parecem loucas, insanas. Você diz, não é possível. A pessoa está louca? Está louca porque deu vazão para a sua concupiscência carnal. É seríssimo isto. E as consequências? Não pensa que apenas é uma questão de dar vazão à carne e de fazer coisas loucas. As consequências de um cristão, sabe, alimentar a concupiscência da carne, é o que Paulo diz, é plantar na carne. E quem planta na carne, colhe corrupção, tragédia, angústia, amargura, sofrimento, dor. Além do que, se insiste em viver na carne, vai passar por disciplina, correção e açoite de Deus. E o açoite de Deus, diz a Bíblia, vem até com morte prematura. Olha como é sério isto de, depois de ser salvo, depois de ter provado das coisas celestiais, depois de ter sido vivificado por Jesus Cristo, regenerado, de ter a divina semente em sua vida, decair, deixar a carne, sabe, tomar o rumo da vida, ditar as regras da vida, isto diante de Deus tem implicações tremendas, amados. É por isso que este assunto é muito importante. É muito importante. E será um assunto da carne e o espírito, este tema, sempre atual. E você precisa conhecer que a palavra de Deus diz assim, que de repente a pessoa está ali tão envolvida carnalmente que ela nem percebe. Eu conheço muitas pessoas que estão numa carne só, amado. Se a gente pudesse sentir o cheiro, sentiria o cheiro de um abatedouro, sabe? De um frigorífico, de um açougue. Tanta carnalidade. E a pessoa está ali, com a Bíblia na mão, se achando o rei da cocada, como se diz, né? A rainha da cocada, citando a Bíblia, na maior cara deslavada, como se fosse a pessoa mais espiritual. Já caiu, já descaiu da graça, já enveredou pela carne, sabe? Por que, bispa, você sabe disso? Eu sei disso pelos frutos, qualquer um pode ver. São pessoas que falam com amargura, são pessoas que ofendem os outros, são pessoas que distratam, são pessoas loucas às vezes para falar do amor, mas são pessoas que espetam, que ferem, que denigrem, que são maledicentes, que dividem famílias, que dividem amigos, que dividem irmãos em Cristo, que dividem membros de uma igreja. Isso é diabólico e isto é carnal. Paulo diz que é animal e demoníaco. Isto é o que diz a Bíblia. Então, pode ser um cristão, pode ser um salvo, um crente em Jesus, se ele der vazão à concupiscência da carne, as suas atitudes serão animais e demoníacas. É isso que diz a Bíblia. Quantos crentes, quantos líderes estão hoje com atitudes animalescas, demoníacas? Sabe, afrontando, denegrindo, sabe, e sujando por onde passa. Pessoas insubmissas, pessoas rebeldes, incitando rebelião, lançando sementes antibíblicas na cabeça de muitas pessoas. Olha, amado, isso é gravíssimo. Isso tem um nome. As pessoas, é o diabo, é o diabo. O diabo apenas, eu já expliquei lá nas semanas anteriores, quando falamos da libertação das potestades do diabo. Mas o diabo, ele apenas arma ciladas. Ele é um estrategista. Agora, quem põe o pé na cilada, quem cai na cilada, é o Filho de Deus. Quando ele cai na cilada? Quando ele não vigia a sua carne. Quando ele não sabe
que a concupiscência da carne é forte, que a luta, o fight, a guerra entre a carne e o espírito é constante. Amado, vacilou, a carne se ensoberbece, a carne humilha, a carne faz a pessoa chegar no tremedal de lama. Parece que no início está tudo bem, mas o fim é a lama. O fim é comer comida de porcos muitas vezes, alfarrobas. Olha, isso aqui que eu estou falando é muito atual. E é muito necessário de nós compreendermos. Porque as perguntas que surgem em nossos dias, estão aí as redes sociais, estão as pessoas se escrevendo, se perguntando, chegam e-mails. Como é que pode aquele líder ter enveredado por um caminho assim? Como é que pode aquela pessoa, né, que era brilhante, agora está ali com uma vida esquisita, com a família toda destrambelhada? Como é que pode uma pessoa, sabe, que falava da graça e enveredou pela lei? Carne, concupiscências, desejos enganosos. Amados, isto é carne, isto é humilhação. E o diabo só arma, né, ciladas, colocando pessoas, situações, laços, conchavos, colocando ali sedutores, pessoas que oferecem certas coisas. E a carne, amado, a carne de todo mundo tem uma tendência para a bajulação. A carne quer ser bajulada, a carne quer ser honrada, a carne quer aparecer, a carne quer posição, a carne quer dinheiro, a carne quer exaltação, a carne quer tudo aquilo que é contrário ao espírito. Então veja, há muitas pessoas que tinham lá no coração, muitos filhos de Deus tinham isso lá no coração enrustido. E de repente, não vigiam a sua carne e o diabo arma ciladas, colocando lugares, pessoas, situações, né? Grupos, enfim, situações às vezes financeiras, conchavos, alianças humanas. E a pessoa fala, opa, está me satisfazendo a carne. Ah, mas está gostoso, a carne. E esquecem que a carne vai humilhar. Porque a carne é um corpo de humilhação, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro disse que é uma carne de imundícia. E Jesus Cristo disse, a carne para nada aproveita. Então, quando um filho de Deus, salvo, envereda pela carnalidade, pela concupiscência da carne, não vai dar boa coisa, amados. Não vai dar bom futuro isso. Não vai dar. E quando se envereda pela carne, a pessoa já não está mais arbitrando esta luta. Com certeza, perdeu o temor, esqueceu do temor do Senhor. E aí a carne passa a reinar. E Paulo diz, não reine a carne. Não reine, portanto, a vossa carne. Não deixe a carne reinar. Porque a carne para nada aproveita. Olha só o que diz o versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aqui tem uma revelação tremenda. Se sois guiados, o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É andar o dia a dia com a vida espiritual guiada por Deus. Olha esta revelação, as pessoas passam batido nisso, isto aqui responde muitas questões que estão chegando ao nosso ministério. Olha só, se sois guiados pelo Espírito, Espírito Santo, não estáis sob a lei. Quer dizer, se é o Espírito que me guia, eu não tenho nada a ver com a lei, não estou debaixo da maldição da lei, da condenação da lei, porque o Espírito é superior. Então, quem se mete com a lei, não está guiado pelo Espírito Santo. Respondeu a sua pergunta, meu amado? Diz a Bíblia, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo, não estáis sob a lei. Isso significa que se eu me coloco debaixo da lei, fazendo coisas da lei, eu não sou
uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está na minha vida. Eu sou salva, mas eu não permito que o Espírito me guie. Por que eu não permito que o Espírito Santo guie a minha vida? Porque eu estou na carne. Então, todas as pessoas que enveredam pela lei, pelos rituais, todas as pessoas que enveredam a fazer rudimentos, obras mortas, todas as pessoas que estão aí sendo motivos de escândalo na obra de Deus, não estão guiadas, não foram guiadas pelo Espírito Santo. Pronto. E quem guiou? A carne, porque é uma luta. A carne contra o Espírito Santo que habita em nós. Ora, se não é o Espírito que guia uma vida, quem guia? Não é o diabo, porque ela já é salva. Quem é que guia? A carne. Agora você sabe que quem está fazendo coisas contrárias à palavra, à graça, à verdade, não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Apenas está fazendo a vontade da concupiscência da sua própria carne. Amanhã tem muito mais. Vai ficar melhor, amado. Creia, não perca estes programas, tá bem? Tenham todos um bom dia.